Opa, alô você que não tem mais o que fazer, seja muitíssimo bem-vindo a este canal ou bem-vinda. Eu vou ampliar isso, que para mim bem-vindo é uma palavra que significa qualquer pessoa seja conectada, mas é bom estar atento a nosso reducionismo de protagonismo feminino dentro da rede da internet. Vamos comentar um pouco sobre alguns embates que estão acontecendo aí numa frente que está se consolidando, que estão colocando como um amontoado de pessoas que estão dizendo que são vários bloggers que se chamam Resistência. Né? Na onde eu fui convidado a participar do canal do historiador ontem, justamente para falar sobre isso, sobre o meu canal e falar sobre vários momentos que nós tivemos aqui na internet debatendo a respeito justamente dessa ditadura de ideias obscuras e medievais, assim, da imposição de uma visão, de uma interpretação da religião cristã, né, bem específica sobre a população brasileira hoje. Nesse aspecto, eu queria até comentar que se alguém assistiu essa live na sexta-feira, né, ou no caso, esse vídeo vai ficar gravado, comente aqui embaixo e que se alguém que tenha canal também comente e me traga para eu poder estar assistindo outros canais. Citaram muitos canais durante a live, pelo menos eu contei uns 10 assim, de começo, e eu queria que mais pessoas estivessem aqui presentes falando, olha, eu tenho um canal que é assim, 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 para eu poder estar assistindo com o decorrer do tempo. São muitas coisas que a gente tem para assistir, às vezes não tem tanto tempo, então produzam até, se for possível, numa quantidade talvez menor ou tal, mas que seja, mas estejam sempre aí me trazendo essa informação, né? Citei por cima o canal do Eduardo Lima, do Merlin, acho que, pelo que eu me lembro assim, de cabeça, é isso. Citei do Cris Oliveira, que há tempos não faz vídeos aqui. Citei vários outros, que o Cris Oliveira tinha uma Narcotiras, que é bastante interessante. Citei vários outros canais que há algum tempo já faziam essas discussões, né? Pois muito bem. Foi nesta live, durante a live, que eu tive informações que me assustaram um pouco, que foram com relação ao professor Paulo Giraldelli e a Sabrina, a Sabrina do Tese 11, né, que parece que teve uma briga entre eles e tudo mais, e essa briga era uma briga antiga, não era uma briga recente, né, e isso que eu achei mais pesado. E nessa briga antiga, eu fui perguntar para Sabrina. Falei, pô, Sabrina, aconteceu isso, né? Eu tenho contato dela. De vez em quando ela sempre é muito acessível, assim. Sempre que eu pergunto e converso com ela, ela responde, né? No decorrer dos anos que ela começou a produzir o canal, né? E aí eu perguntei, poxa, me falaram que você foi chamada, né? Que ele te chamou de loira burra, né? Foi essa expressão que disseram, que ele te xingou exatamente assim. E aí eu vi o vídeo do Alberto falando disso, do Humberto, do Saia da Matrix, falando disso, e tava na live, me falaram, e de repente eu vi do Humberto e tô agora falando com você, né? Curiosamente, nessa sexta-feira, o Merlin também estava fazendo uma live justamente sobre o Humberto, falando da questão do Giraldelli e da Sabrina, enfim. Então, começou uma discussão, uma briga gigante ali, e o Humberto trouxe coisas muito importantes. Uma das coisas que o Humberto trouxe é que este movimento de resistência não necessariamente é um movimento composto completamente de pessoas da esquerda. Tá? E aí ele colocou que o Giraldelli não estaria num campo de esquerda. E o próprio Giraldelli depois, eu fui lá ver o vídeo, que ele estava falando do Henry da Sabrina, eu falei, bom, vou ver o que o Giraldelli fala dessa treta toda. Parece que o Giraldelli não retomou a ideia de que ele estava xingando a Sabrina. Então, fui ver o vídeo do próprio Giraldelli. Giraldelli não disse loira burra, segundo ele disse que ela é burra por apoiar o Hamas contra Israel. Porque, segundo Giraldelli, Israel foi tomada eleitoralmente por uma extrema-direita que se elegeu por conta justamente do Hamas. Então, o Hamas, por ser um grupo terrorista, segundo Giraldelli, reforça os elementos de uma ditadura
de direita. Então a direita se elegeu em cima dessa pauta e tudo mais, né? Bom, isso é uma coisa discutível, faz sentido. Muitas pessoas que estavam ali no canal do Giraldelli escrevem de Israel, moram em Israel, viajaram para Israel, ficaram em Israel, sei lá quanto tempo em Israel, e falam, não, sou testemunha disso que o senhor está falando, professor, papapá, e foi indo. Em sequência, o Giraldelli vai falar do Henry, ou comitantemente, falar o Henry também é um cara que eu não sei, ele diz que é professor, escritor, mas eu não vejo o currículo Lattes dele aqui na internet, não sei o que tal, não sei o que lá. Bom, beleza. Então ele está usando, ele é um youtuber, eu não sou youtuber, minha proposta é diferente, minha proposta é enfrentar o obscurantismo e esse pessoal todo vai desaparecer na época do obscurantismo. E essa menina aí, essa garota que ensina marxismo pela internet, também vai sumir nessa época quando vier o obscurantismo, porque eu enfrentei a ditadura, eu sei como é e tudo mais. Bom, a gente tem que entender o seguinte, primeiro, eu concordo muito mais com o que o Humberto falou ali, ele coloca alguns elementos muito mais interessantes, de que tem gente dentro do grupo que não é necessariamente indivíduos que acreditam em processos revolucionários ou processos de esquerda especificamente. Isso inclui o Henry. Isso não é uma ofensa, isso não é uma crítica, isso não é nada além de uma constatação que o próprio Henry assume. Então, o Henry fala, olha, não sou de esquerda, não sou de direita, estou no campo ali do centro. Ele fala que ele é um cético. Isso o Merlin colocou na live dele durante um tempão, que também vai estar aqui, eu vou tentar colocar tudo escrito aqui. Né? Ok, até aí tranquilamente. Aí nisso aconteceu uma discussão entre eles, porque o Henry foi lá falar que ele é cético e o próprio Humberto falou, não, mas o marxismo também é cético. Né? Eu aproveitei também para comentar isso lá embaixo, falar que uma das frases do Marx, que quando as filhas dele perguntaram, foi qual que seria seu princípio favorito, numa brincadeira que eles fizeram. E ele disse, duvidar de tudo é meu princípio favorito. Então o princípio favorito do Marx era o máximo do ceticismo, ele achava isso o princípio mais importante para ele. Então, assim, cético por cético, Marx também se dizia um cético. Então, o ceticismo não se restringe necessariamente a ser cético com relação aos movimentos políticos, com relação a uma sociedade futura, mas eu compreendo lá a posição do Henry, com a qual discordo. Mas, enfim, ele tem lá o direito de pensar assim. E ele não é um cara de esquerda, né? Então, nesse campo, assim, a gente tem que estar entendendo isso. O Humberto expôs isso. Então, assim, existe uma resistência contra o modelo do governo Bolsonaro, que é um governo que vai se ampliar para poder impedir a discussão, o debate, o livre pensamento. Isso é um fato por conta do que a gente já conhece de modelos assim na história da humanidade. É isso. Isso daí ninguém está discordando. O problema foi, depois, pelo que eu vi, que o Giraldelli foi falar que ele discorda da questão do Hamas. Agora, ele podia ter usado uma palavra um pouco mais branda. Ele podia ter falado, olha, eu acho isso extremamente estúpido, sei lá, tentar ser ameno com uma pessoa que ele não conhecia, em vez de chegar e falar assim, você é uma burra. Porque tá muito esquisita essa história pelo seguinte, o que me parece, ele xingou, ofendeu, e depois ele chamou ela para conversar novamente, para poder participar de uma certa... E ela falou, não, porque aquele dia você me ofendeu daquela forma. Então, assim, nem a Sabrina nem levou, né, não cheguei a perguntar para ela de novo isso, mas a Sabrina, ela nem chegou a colocar nessa discussão o fato de se ela está certa ou errada. Ela só falou, não gostei de como foi falar comigo. Ponto. Né? E é isso, assim, isso, ele poderia ter sido mais moderado, é o jeito dele bater, beleza. O Merlin mesmo fala assim, pô, eu xingo, beleza, ok, vou falar palavrão, não sei o quê, vou xingar, estejam prontos para isso, não levem pro pessoal, tudo mais. Isso, pelo menos, ele poderia ter feito? Podia, sabe? Então, assim, eu acho que isso era mais importante. O que é relevante agora? Vai ter ditadura, eu vivi a ditadura. Beleza, eu era criança quando ela estava acabando. No período, eu vivi aqui na década de 90 contra os neonazistas. Né? Que aí é outra parte do vídeo do Giraldelli que ele pega muito pesado, e aí eu acho que é muito exagero, onde ele vai falar que a juventude hitlerista ficou nessa coisa do anti-ancião, né? Do anti-idoso e tudo mais, porque os anciões, os mais idosos da sociedade, os homens e mulheres mais velhos, conseguiam compreender como a sociedade funcionava. Então, aí ele se coloca também na posição de, olha, estou sendo atacado por algumas pessoas dessa tal resistência como um ancião. Então, por ser mais velho, eles estão usando isso. Isso é terrível, isso é a parte mais terrível com relação ao vídeo dele, porque o que acontece? Primeiro ele amalgamou todo mundo igual o Nando Moura amalgamou. Tudo bem que eu estou tendo a impressão, às vezes, que o Henry está tentando fazer isso também. Mas existe a resistência
eu sou a resistência e todo... Mas o Henry fala, eu sou a resistência e todo mundo que se opõe ao que está aí é resistência, né? Na minha visão de composição. Então o estar contido está parecendo partir por conta do Henry, né? É isso que está aparecendo, e aí as pessoas estão falando, olha, o Henry que está liderando, isso foi o discurso do Nando Moura, e é o mesmo discurso que o Giraldelli está acusando do Henry estar fazendo, né? De certa forma, se resistência é a questão de se opor ao sistema que está aí, e o próprio Henry disse que é isso, então, ok, né? Não tem... Agora, também o Giraldelli falou, achem profissões de verdade, né, Henry? Eu acho que você não é alguém formado em coisa alguma, acho que não contém nada na net. Sabrina acha uma profissão de verdade, também, você também é uma youtuber profissional. Isso é relativo, né? Isso é relativo, porque são pessoas que elas estão promovendo divulgar seus canais através do próprio canal. Isso é uma forma de agir. Isso é uma. Não precisa necessariamente ser a única, mas é algo a ser respeitado. Eu não vejo qual é o demérito exato nessa coisa que o Paulo Giraldelli colocou, né? E por último, essa questão do nazismo, né, que ele conectou os dois com o nazismo e com juventude. O Henry Bugalho, só faltou falar, o Henry Bugalho e a Sabrina são muito jovens e estão agredindo por isso. Ele não falou isso, tá? Vou deixar isso claro. Ele falou que algumas pessoas falaram isso. Mas da forma como ele coloca tudo no mesmo conjunto, no mesmo pacote, então a Sabrina, o Henry e um grupo de pessoas jovens estão atacando ele. São um grupo de fascistas, né? De nazistas mesmo, né? Estão atacando as pessoas idosas para se livrar dos idosos, para a juventude crescer ruborosa e tudo mais, né? Ele falava o Hitler fazia isso porque ele sabia que o mais idoso ia ter raciocínio para questionar o Hitler e o jovem tinha energia para ir para a batalha. Então isso sempre foi utilizado na história da humanidade, né? Pegava os mais jovens para ir para a guerra, né? Enquanto o senhor da guerra não gosta de estar contra os velhos planejando os jogos, né? Então ele matava os idosos que se opunham a ele. Beleza, ele fala isso e aí ele faz uma conexão falando, esse grupo aí é tudo futuros candidatos ao MBL, eu sou a verdadeira esquerda. Aí o outro fala, não, esse cara não é esquerda, esse foi um ponto muito importante para mim. Aí eles falam, não, esse cara aí, o Giraldelli, não é esquerda, porque se ele fosse esquerda de verdade, tipo, né? Então fica aquela coisa dos escoceses de verdade, sinceramente não achei necessidade nenhuma. O que é esquerda de verdade? Não sei, porque aí um é marxista, outro é... Não, eu vejo assim, o marxismo ele tem uma composição de ideias, são várias correntes marxistas que têm várias defesas, e são esquerdas, todas são de esquerda. Todas elas têm uma ideia do que seria a melhor coisa para a classe trabalhadora poder se organizar. Tal. Eu acho super respeitável entender as coisas tais como elas são. E elas são todas de esquerda, todas as correntes são de esquerda. O anarquismo também tem várias correntes, apesar de eu beber de várias fontes ao mesmo tempo, né? Eu sei muito bem onde eu estou ali no campo. Eu sei o que eu questiono, eu sei o que eu concordo, eu sei o que eu respeito, apesar de eu discordar, dentro do campo do anarquismo. E sei o que eu não respeito dentro do campo do anarquismo também. E isso a gente pode debater em outro dia. Agora, tudo isso é esquerda, né? Tudo isso é esquerda. Um dos pontos principais que o Paulo colocou é o terrorismo, né? O terrorismo é uma coisa que eu não concordo, porque não são terroristas, nem falou terroristas anti-Estado ou coisa assim, falou não são pessoas anti-Estado. Elas são pessoas que fazem terrorismo, fazem opressão e tudo mais. E esse ponto que o Paulo colocou tem toda uma discussão importantíssima a ser feita. E essa discussão não está sendo colocada no debate, né? A única coisa que está sendo colocada no debate, tanto pela Sabrina quanto os demais que estenderam a conversa, você tratou ela de uma forma que não deveria. Entendo também que existe o autoritarismo. Esse é o ponto central da discussão. O autoritarismo é o que o anarquismo mais critica. Para nós, não tem que ter nenhuma autoridade central que não seja legitimada pelo conhecimento que ela possui, mas essa autoridade não pode ser autoritária, certo? Ela é temporária, ela tem relação com o que ela sabe por um tempo, depois ela deixa de ser. Isso quando ela existe. Na maior parte do tempo, os anarquistas não estão muito preocupados com isso, pelo contrário, querem extinguir isso. E nós conectamos, né, pelo menos eu, na corrente que eu penso, eu vejo pelo chamado conselhismo que existia, né, os soviets como eles eram no seu começo. Para mim, aqueles soviets eram a essência mesmo do que era o socialismo. Era o soviet, e o soviet não vem do marxismo, ele vem das correntes que estavam ali na França, na Itália, e Espanha. Tem um debate de onde veio, que eu já falei disso quando eu falei
na democracia o Deus que falhou, que a gente vai falar disso daqui a pouco de novo no outro vídeo, tá bom? Então vamos segurar esses egos aí, porque eu acho que tem um problema grave que por enquanto não é... A gente pode debater nossas ideias, eu acho que elas devem ser feitas, mas também a gente tem que entender que lugar que está cada um, inclusive cada um tem que entender em que lugar que está para poder vir falar do outro, tá bom? Eu acho que falar assim, ah, não são esquerda, então isso é demérito também, não é um ponto de vista diferente. Tá bom? E demais, paz, é só isso que eu tenho para dizer por enquanto.